Glória a Deus, pode se assentar. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Louvado seja o Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor para buscar o nosso Deus através dos louvores, oração, leitura da palavra. E por misericórdia e graça, o eterno Deus vai falar ao nosso coração. Ele já está falando. Então abra a sua mente, abra o seu coração, coloque o seu foco agora nessa mensagem, nesse texto que nós vamos ler, para que Deus possa falar com você. Por isso, abra a sua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, nós vamos ler o capítulo de número 1. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, continue em oração pela vida do nosso pastor, reverendo Marcos Sérgio, pastor sênior da nossa igreja, o anjo que o Senhor colocou para estar à frente desta igreja. Graças a Deus, ele já está finalzinho da Covid, já está terminando. A doutora Mairi cuidou bem dele e já deve dar daqui a pouco alta para o pastor. Ele poder estar de novo aí no fronte da batalha. Então continue orando por ele, pela dona Sônia, cada vez mais. Amém? Por isso que ele não está aqui conosco, está lá de quarentena lá na casa dele. Ele queria estar aqui, mas realmente não pode, né? Nosso pastor está lá com certeza nos vendo e nos ouvindo e participando do culto online. Pois bem, livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra do eterno Deus: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus soberano, fala ao nosso coração através da sua palavra. Que possamos, ó Deus, abrir a mente e o coração para receber do Senhor essa porção. Que a sua palavra encontre guarida, morada, lugar dentro de nós e nos mude, ó Deus, trazendo a nós o consolo, o conforto e o confronto, ó Deus, para que possamos sair daqui transformados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho dito e tenho afirmado nesse começo de ano, que 2022 pode ser o melhor ano da sua vida, mesmo diante dos desafios da vida. E todos nós enfrentamos desafios. Todos os dias temos algum tipo de desafio à nossa frente. Talvez você começou o ano muito bem, abençoado, cheio da graça de Deus. Mas talvez você tenha começado também 2022 com muitas lutas, provas, dificuldades, seja de qual origem for,
Talvez você esteja passando problemas e dificuldades na área financeira, na área emocional, na área conjugal, na área profissional ou até mesmo na área espiritual. Eu tenho dito que a vida cristã não é uma linha reta, é feita de altos e baixos. Nós sofremos lutas e dificuldades, e a vida que está aí para ser vivida, ela nos desafia a cada dia, e nós temos que aprender a enfrentar estes desafios. Nós temos que aprender a continuar, a não desistir, a avançar cada vez mais. O povo de Deus não pode recuar. O povo de Deus sempre tem que caminhar para o alvo da soberana vocação, em direção a Cristo. Nós não podemos nos abalarmos pelas notícias ruins, pelos tempos difíceis que estamos vivendo. Não. Nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, que Deus está conosco, e Ele nos chamou para uma obra maravilhosa, e que esse ano 2022, Deus reservou para mim e para você, para ser um tempo de comunhão, para ser um tempo de busca a Deus, para vivermos o extraordinário do Senhor na nossa vida. Nós temos que encher o nosso coração, não de notícias ruins, mas de notícias boas, que estão nas Sagradas Escrituras. Nós temos que todos os dias buscar em Deus a força para continuarmos enfrentando os desafios da vida. Sem Ele não somos nada, sem Ele nós vamos desanimar, sem Ele nós vamos nos prostrar, sem Ele nós vamos desistir, mas com Deus nós iremos avançar em nome de Jesus. O texto que nós lemos é uma história maravilhosa. O livro de Josué narra a história da terra prometida, da conquista da Canaã. E observe que apesar da história de Josué ser contada neste livro que tem o seu nome, a sua história começa antes. Começa no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo de número 8. E a Bíblia nos dá algumas informações preciosas a respeito deste homem chamado Josué. A primeira delas é que Josué era filho de um homem chamado Num, e que a Bíblia diz que ele era da tribo de Efraim. Números capítulo 13, versículo de número 8. Abra sua Bíblia comigo. Números capítulo 13, versículo de número 8, nos dá exatamente esta informação de que o nosso Josué era dessa tribo, a tribo de Efraim. Observe lá comigo, Números capítulo 13, versículo de número 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Aí você vai dizer, pastor, não estou falando de Oséias, eu estou falando de Josué. Agora lê comigo, Números capítulo 13, versículo de número 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou-o de Josué. O nome original, dado pelos pais, é Oséias. Mas Moisés, o grande líder, dá um novo nome a Oséias, e coloca o nome dele de Josué, que significa salvação. É a forma hebraica do nome Jesus. Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Agora, não somente isso, ele tem uma figura muito importante na vida de Moisés. Ele anda ao lado de Moisés, ele experimenta e ele vê os milagres que Deus fez na vida de Moisés. Lá no capítulo 17 do livro de Êxodo, nos informa que Moisés delegou a Josué o comando das tropas israelitas. É essa tropa que vai saquear os amalequitas na região de Refidim. É no comando de Josué. Josué que vai à frente.
Lá em Êxodo capítulo 33, versículo de número 11, Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés para ser o assistente pessoal de Moisés. Todas as vezes que Moisés saía do acampamento e ia até a tenda de encontro com Deus, Josué estava acompanhando Moisés. Ele não deixava o seu líder um minuto. Josué provavelmente quando saiu do Egito, ele tinha seus 40 anos de idade. Moisés já tinha 80 anos de idade. Josué com os seus 40 anos. Por isso que muitos estudiosos da Bíblia, que narram, que falam e que comentam a respeito do livro de Josué e da vida de Josué, diz que ele no Egito teve uma experiência militar, ele foi treinado pelo exército faraônico. Por isso ele tem algumas habilidades para poder guerrear. Josué, durante toda a vida de Moisés, ele se dedicou a ser um auxiliar de Moisés. Por exemplo, quando Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, quem estava lá? Josué. Ele acompanhou Moisés em todos os momentos em que Deus falava com Moisés. Quem estava do lado? Josué. Ele viu o mar vermelho ser aberto. Ele viu o mar vermelho ser fechado e destruir o exército de Faraó. Ele viu o maná cair do céu. Ele viu as codornizes, ele viu a água brotar da rocha, ele viu os milagres acontecendo. Ele está do lado de Moisés. Agora, Moisés está chegando ao fim da sua vida. E Moisés sabe que ele não vai entrar na terra prometida. Moisés sabe disso. E quando Moisés envia os 12 espias para entrarem dentro da terra prometida e ver como que é aquela terra, se manava realmente leite e mel, como que eram os povos daquela terra, o representante da tribo de Efraim é Josué. E eles espiam a terra, e ele e Calebe, os únicos, voltam trazendo boas notícias, dizendo que realmente é uma terra que mana leite e mel, mas é uma terra também habitada por gigantes, por guerreiros, por homens que têm um poderio bélico bem maior do que o de Israel, mas eles estavam ali dizendo, Deus está conosco, e nós podemos avançar contra esses povos, e nós vamos adentrar a esta terra e vamos conquistá-la. Apenas os 2, que saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. Já nas campinas daquela região, vendo à frente, logo após o rio Jordão, a terra prometida, Moisés entendeu que iria morrer e não iria entrar na Canaã. É então que ele separou Josué para ser o líder de Israel. Era para ele, Moisés faz isso de maneira pública, segundo lá em Deuteronômio capítulo 3, versículos 21 a 29. Solenemente, ele investiu honra e autoridade a Josué, dizendo, Josué, você vai assumir o bastão daqui para frente. Você vai liderar. Você deve ir à frente desse povo, levar esse povo a conquistar a terra prometida. Mas o próprio Deus comissionou Josué de forma direta, como nós podemos ver em Deuteronômio capítulo 3, versículos 14 até o 23, o próprio Deus chama a atenção de Josué, para que ele assuma esta grande tarefa. E é aqui que acontece, é aqui que se dá o capítulo 1 de Josué. Logo após a morte de Moisés, diante de um momento difícil, de um desafio à frente, de uma dor que o povo está passando pela morte do grande líder, que Deus tem que intervir. Talvez nós estejamos diante de um grande desafio, o desafio do ano 2022. Qual é o desafio que você tem que enfrentar? Qual é o desafio que você tem que encarar? Qual é o Jordão que você tem que atravessar?
Quais são as batalhas que você tem que enfrentar? Quais são as cidades de Jericó que você vai ter que enfrentar? Que você vai ter que conquistar? Quando estamos diante de um grande desafio, nós temos que aprender algumas lições importantes. Mas observe, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, e nele não há falha. Nós não podemos esquecer que Josué é um homem, viveu, conviveu, aprendeu com Moisés, mas Moisés morreu. Josué está passando por desafios, por dores, e eu quero listar alguma delas. Capítulo de número 1, versículo de número 2, Moisés, meu servo, é morto. O primeiro desafio que está à frente de Josué é entender que Moisés morreu. Josué vive a dor da perda. Até hoje, até nos dias de hoje, os judeus choram pela morte de um ente querido, cerca de 30 dias. É tempo de choro, é tempo de luto, é tempo de dor. Quem já perdeu um ente querido sabe disso. Josué tem esse desafio. Moisés morreu. O grande líder, quem ele andava junto todos os dias, ao lado de Moisés, não tem mais. Não tem mais aquele homem paciente, não tem mais aquele homem sábio, não tem mais aquele homem que falava face a face com o Senhor. É a dor da perda. E talvez essa dor tenha pegado muitos aqui na igreja, que perderam algum ente querido, que perderam alguma coisa, que estão sofrendo a dor do luto, estão chorando o choro da morte. Não somente isso, Josué também vive a dor de recomeçar. Recomeçar é muito difícil, por isso que no versículo 2, a parte B do texto diz: levanta-te. O Senhor está dizendo para Josué: levanta-te, recomeça, sacode a poeira, não fique aí prostrado, não fique aí choramingando, recomeça. Quantos de nós temos que recomeçar? Temos que entrar este ano 2022 com a certeza de que não é um ano de recomeço. Até agora eu não vivi uma vida santa, mas eu vou viver. A minha vida espiritual está em baixa, mas eu quero elevar ela. Eu quero recomeçar, lendo a Bíblia, orando mais, buscando mais o Senhor. Recomeços. Levanta-te, Josué. É hora de recomeçar. Josué vive o peso do recomeço. É como um empresário que quebra. E agora ele tem que começar tudo de novo. Ele tem que recomeçar. Josué vive a crise, talvez, que traga um grande peso para ele. Que trouxe um grande peso para ele. É a crise da responsabilidade da liderança. O versículo de número 2, a parte C diz: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué não apenas tem que se motivar no Senhor, mas ele tem que liderar, ele tem que tomar a frente, mas não é tomar a frente de um povo sem liderança. Era um povo que até agora teve um grande líder, que marcou aquela geração, que marcou aquele povo. É cerca de 600 mil pessoas. Alguns historiadores dizem que esse povo chegava a 1 milhão de pessoas, e Josué tem um peso agora de estar à frente, de liderar este povo, e liderar a este povo para um grande desafio: atravessar o Rio Jordão. O peso da responsabilidade está nos seus ombros. Ele não deveria passar o Jordão sozinho. A Bíblia, o texto, o que o Senhor falou para ele é muito claro no versículo de número 2: tu e todo o povo. O peso da responsabilidade. Josué também aprendeu que junto com os desafios vem também a promessa de Deus. O versículo de número 2 é claro: pode passar para a terra que estou dando aos israelitas. Porque os desafios que Deus nos impõe
vem acompanhado das promessas que Ele tem para nós. Por isso que nessa noite eu quero compartilhar o seguinte tema com os irmãos: atitudes que Deus ensina através da vida de Josué para enfrentar os desafios da vida. Só você sabe quais são os desafios que você tem. Só você sabe das dificuldades que você tem que enfrentar, que você tem que lutar. Só você sabe. Mas nessa noite, baseado na vida de Josué e nesse texto, atitudes para enfrentar os desafios da vida. E a primeira atitude de Josué que eu aprendo com ele, está exatamente no versículo de número 3. Olha o que diz o texto: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. A primeira atitude é: não, preste bem atenção, não supervalorize os problemas. Quais são os problemas? Quais são os desafios que Josué tem à sua frente? Primeiro deles, assumir a liderança. Como ele vai fazer para cerca de 1 milhão de pessoas, os líderes das tribos, das 12 tribos, respeitarem o seu nome? Segundo desafio que ele tem diante dele, é como que ele vai atravessar o rio Jordão. Em Josué capítulo 3, nos mostra que era época das chuvas. O rio Jordão, um rio profundo naquela época, as margens estavam alagadas. Não tinha como construir ponte, não tinha como construir barcos para atravessar o povo. Como atravessar o rio Jordão? E o terceiro grande desafio: nós não temos o poder bélico das outras nações. Como iremos lutar contra eles? Josué aprendeu que quando nós estamos com Deus, os problemas que aos nossos olhos são gigantes, aos nossos olhos são grandes, se tornam meramente pequenos. Josué aprendeu a não olhar para o problema, a não supervalorizar o problema. Não podemos olhar para os obstáculos da vida através de uma lente de aumento. Algumas pessoas, quando começam a falar dos seus problemas, elas cavam, e até você que está ouvindo, sai daquela conversa desanimado. Nós temos que encarar os dramas, os obstáculos, os desafios da vida, com coragem. Deus está comigo, Deus falou para mim ir, para mim avançar. Coragem, sem coragem você não vive. Você tem que ter coragem para enfrentar o dia a dia, coragem para ir à luta, coragem. Não somente coragem, você tem que ter esperança. A esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje, em nome de Jesus. E que esse tempo que você está passando é um tempo. A Bíblia já nos ensina a respeito disso. O choro pode durar e vai durar uma noite. Mas saiba de uma coisa: a alegria vem pela manhã. É a certeza, é a convicção de que o tempo difícil, ele tem um momento para começar, mas também tem um tempo para acabar. E eu vou ver a alegria do Senhor inundar o meu coração. E nesse tempo de dificuldade, Deus vai estar comigo, me animando, me fortalecendo. Sabe como você tem que enfrentar os problemas da sua vida? Criatividade. Peça para Deus criatividade. Às vezes você está vendo só um ângulo. Se afasta. Tenta ver outros ângulos. E fé. Tem que ter fé. Fé no Senhor. Crer na presença de Deus. Crer que Deus nos consolará. Crer que Deus nos fortalecerá. Tem que andar pela fé. O crente anda pela fé. E talvez nós perdemos isso. Nós queremos estar tanto com a situação nas nossas mãos, que nós nos esquecemos que o cristão, ele anda pela fé. É pela fé. Não supervalorize os seus problemas.
Não supervalorize os seus problemas. Coloque diante de Deus e diga para eles, diga para os seus problemas, o meu Deus é maior do que vocês. O meu Deus é maior do que vocês. Segunda atitude para enfrentar os desafios da vida: creia que em todo momento, olha a expressão que eu estou usando, em todos os momentos, Deus está com você. Quando você lê o Novo Testamento, começando por Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, começa falando de que o Emanuel nasceu, o Deus conosco. E quando você termina o Evangelho de Mateus, ele termina dizendo que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco, e nós não podemos perder isso de vista, perder isso de foco. A presença de Deus, ela está conosco, é o Deus conosco, é o Deus Emanuel. Agora, observe o texto. A presença de Deus na vida de Josué, ela é, primeiro, protetora. O texto vai dizer, o versículo de número 5, a parte A: ninguém poderá te resistir. Por que ninguém vai poder resistir, Josué? Pela sua força? Não, já falei, o poderio bélico deles era bem inferior aos demais povos. Sabe por que ninguém iria poder resistir a Josué? Porque Deus está com ele. Deus está com ele. Nós só temos proteção se Deus estiver conosco. A tempestade e o mar bravio só vai se acalmar se Jesus estiver no barco da nossa vida. Nós temos que aprender isso, que a presença de Deus nos traz proteção. O Senhor nos protege. Quantos livramentos o Senhor nos dá, quantos livramentos de decisões erradas o Senhor nos livra. É Deus nos protegendo. Você pode morar no melhor condomínio de Cuiabá, que tenha a melhor segurança, cerca elétrica, segurança armada, nada disso te traz proteção. Só Deus pode te proteger. Ninguém irá te resistir. A presença de Deus, além de ser protetora, ela é duradoura. Não é uma presença parcial, para hoje, amanhã ela acabou, ou para um momento difícil, não. Ninguém poderá te resistir, versículo de número 5, todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. É como você, quando você acorda, você levanta, o Senhor está do seu lado dizendo: eu cuidei de você enquanto você estava dormindo, e vou cuidar de você durante todo o dia. 24 horas, todos os dias da sua vida. Jesus fez essa promessa para nós, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos momentos mais escuros da tua alma, nos momentos mais escuros da tua vida, o Senhor Jesus está do seu lado, colhendo dos seus olhos todas as lágrimas. E nos momentos mais felizes da sua vida, Ele está lá, se alegrando com você, todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. A presença de Deus é protetora, duradoura, e ela é tranquilizadora. Olha o que diz o versículo de número 5. Como fui com Moisés, sim serei contigo. Eu não vou te deixar, e nem vou te desamparar. Eu não vou. Em nenhum momento o Senhor nos deixa. Em nenhum momento o Senhor nos desampara. Assim como uma mãe que cuida bem do seu filho, o Senhor cuida de nós, com um amor muito maior. Na minha adolescência, teve um momento de rebeldia, e acabou o culto da igreja, eu saí da igreja, e falei para mim mesmo: eu não volto mais, eu vou sair da igreja, eu não quero mais esta vida para mim. E fui por ponto de ônibus,
com a certeza que eu não ia voltar mais para a igreja. Daqui a pouco passa o pastor com o carro, para exatamente onde eu estava, e diz: Anderson, vamos comer uma pizza. Eu falei: eu não vou não, obrigado, estou sem dinheiro. Ele falou: não, eu vou pagar para você. Eu entrei dentro do carro, e lá na pizzaria, ele falou uma coisa que entrou como uma flecha no meu coração. Sem saber de nada, ele disse: nunca se esqueça de que Deus não te desampara. Ele vai te buscar aonde você estiver. Essa é a presença de Deus, que nos encoraja, que nos anima, que nos fortalece. Então, se você está aí, passando por lutas, por dificuldades, por problemas difíceis, saiba de uma coisa: o homem pode te desamparar, o seu melhor amigo pode te abandonar, mas Deus não te deixará e não te desamparará. Louvado seja o Senhor. Essa hora você tinha que dar um amém presbiteriano, para ajudar o pregador. Terceira atitude, terceira lição para nós, terceira atitude de Josué para enfrentar os desafios da vida: confie nas promessas de Deus. Olha o versículo de número 6, por gentileza. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Da onde vem a força de Josué para enfrentar a dor da perda, a dor, o peso do recomeço, a crise da responsabilidade? A força de Josué não vem dele mesmo. Ele não olhou para si mesmo e disse: não, eu posso, eu consigo, eu vou em frente. Não, veio da promessa de Deus. É nesses momentos, nos momentos que a gente se sente mais fraco, mais fragilizado, que a gente tem que olhar para o alto, como Miqueias disse: contudo eu olharei para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Josué fez. As forças de Josué se renovaram, porque ele entendeu que Deus cumpre o que promete. Deus cumpre o que promete. Olha a promessa de Deus para Josué: como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Moisés foi dotado de poderes. Deus fez coisas maravilhosas através da vida de Moisés. E Deus agora está dizendo: como eu fui com Moisés, Josué, eu vou ser com você. E prova disso é que quando o povo se santifica, e Josué coloca os sacerdotes, e eles vão com a arca da aliança em direção ao rio Jordão, a mesma coisa acontece com o que aconteceu no Mar Vermelho. O rio Jordão se abre, e todo aquele povo passa. Como estive com Moisés, estarei com você. Traga à sua memória nessa noite aquilo que Deus já prometeu para a sua vida, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. A promessa de Deus, ela não falha, ela nos anima, ela nos fortalece. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Louvado seja o Senhor. Não te deixarei, nem te desampararei. Novamente o Senhor fala com ele. Ninguém poderá te resistir. Pode ir, Josué, eu estou com você. Pode ir, eu estou com você. Pode ir fechar esse negócio, o Senhor está com você. Pode continuar orando para que o seu marido se converta, sua esposa se converta, seus filhos se convertam. O Senhor está com você. Pode ir, porque você está com medo. Siga em frente, o Senhor está com você. Confie nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Não diga que você não vai conseguir, mas diga: com a força do meu Deus, eu vou continuar, não vou desistir. Deus vai fazer você atravessar o seu Jordão, e você vai entrar na sua terra prometida em nome de Jesus. Amém? Quarta atitude para enfrentar os desafios da vida: mantenha-se fiel a Deus. Olha o que diz o versículo de número 7. Que texto maravilhoso. Tão somente ser forte e muito corajoso,
para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 3 princípios para nós aqui, importantes. Primeiro deles, esforça-te para viver a palavra. É isso que o texto está dizendo. Então somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de guardar toda a lei que Moisés ensinou. Ler as escrituras, guardar os mandamentos de Deus, tem que se esforçar, tem que suar. Não vem de graça. Você vai ter que levantar mais cedo para ter um tempo de oração. Você vai ter que tirar um tempo do seu dia, talvez ir dormir mais tarde, para ler a Bíblia. Você vai ter que levantar pela manhã e vir para a escola bíblica. Esforça-te para viver a palavra de Deus, para aprender dessa palavra. A Bíblia nos ensina: errais porque não conheceis as Escrituras. Muita gente falando de Deus, falando coisas de Deus, que não tem nada a ver com Deus. É até bonita, mas não tem nada a ver. Falta-lhes conhecimento da palavra de Deus. Esforça-se, tem que se esforçar. Às vezes o nosso corpo, a nossa mente, não quer ler a Bíblia. Vocês acham que o pastor todo dia acorda dizendo: nossa, hoje eu vou ler 30 capítulos por dia? Que nada. Tem dia que é difícil, mas tem que se esforçar. Eu tenho um encontro com Deus, eu vou ler a sua palavra. Tem dia que eu estou lendo o texto e aquela palavra entra no meu coração e eu choro e eu fico ali tempo orando ao Senhor. Mas tem dia que eu leio o texto e leio de novo e nada acontece. Esforça-te, esforça-te, esforça-te para viver a palavra. Segundo princípio, viva conforme a palavra de Deus. Nós vivemos numa sociedade líquida. Característica da sociedade líquida: não existe princípios, verdades, não existe absolutos, tudo é relativo. A gente pega esses conceitos e começa a aplicar na nossa vida dentro da igreja, e a gente começa a negociar o sagrado, a gente começa a negociar a palavra de Deus, a gente começa a negociar o que a Bíblia diz que é pecado, a gente começa a dizer: mas não é bem assim, todo mundo faz. Seu exemplo não é todo mundo, é Jesus Cristo, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem que se esforçar para viver conforme a palavra de Deus, a palavra de Deus. E o terceiro princípio, que está no versículo de número 7, a parte C dele: não se desvie da palavra de Deus. Moisés foi bem claro com o povo, dizendo: olha, o Senhor coloca diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da bênção é a obediência à palavra do Senhor. O caminho da maldição, a desobediência. Há muita gente sofrendo, dizendo: não, Deus não me ama, pastor. Será que você não está andando no caminho da desobediência? Certa feita uma jovem chegou para mim e disse: pastor, Deus tem falado comigo de maneira poderosa. E eu disse: glória a Deus. Como está o seu namoro? Ah, pastor, a gente não resiste, né? Uma hora ou outra escapa, a gente vai para um motel e tal. Eu falei: então não é Deus falando com você, é o diabo. Primeiro se arrependa, viva conforme a palavra, aí Deus vai falar com você. Relativizou o pecado. E isso às vezes bate a porta do nosso coração em todas as áreas da nossa vida. Por isso, mantenha-se fiel a Deus. Como? Com esses 3 princípios. Esforça-te para viver a palavra. Faça tudo conforme a palavra. Não se desvie da palavra. Esses 3 princípios têm um resultado, e a Bíblia diz, versículo de número 7, o resultado. Olha o que diz aí, a última parte: serás bem sucedido por onde quer que andares. Amados irmãos,
Se você for fiel a Deus, se esforçar, andar conforme a palavra, não se desviar, você não precisa sair correndo atrás das bênçãos. Elas vão correr atrás de você. Elas vão te alcançar. Você não precisa sair desesperado atrás delas. Elas te alcançam, porque você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Quinto e último princípio para enfrentar os desafios da vida: siga sempre as ordens de Deus, por mais loucas que sejam. 1 milhão de pessoas, e o Senhor está dizendo: atravessa o Rio Jordão. Você vai guerrear com pessoas que têm um poder bélico maior do que o seu. Pode ir, eu vou estar com você. Pode ir em frente, pode encarar esses desafios. Sabe qual é a ordem do Senhor para mim e para você nessa noite? Esforça-te e seja corajoso, versículo de número 9. Esforça-te, seja corajoso. Não deixe o medo entrar dentro do seu coração. Não deixe o medo de não viver tirar a vontade de viver. Esforça-te. Seja corajoso em nome de Jesus. Pregue o Evangelho, anuncie a palavra de Deus, viva a verdade do reino de Deus na sua vida. Não tenha medo. O medo paralisa o homem. O medo nos faz recuar. O medo nos faz desistir. O medo nos impede de viver os sonhos que nós temos na vida. O medo nos impede. Não tenha medo. É a palavra de Deus para Josué. Esforça-te, seja corajoso e não tenha medo. O crente não pode ter medo. Deus não nos deu o espírito de medo, Paulo vai dizer isso, mas nos deu um espírito de ousadia. Crente tem que ser ousado em nome de Jesus. Amém? E não te assustes. Olha o versículo de número 9, versículo de número 9, a última parte. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te espantes. Não. Siga em frente. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a última parte do versículo 9, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Se você trabalha na área médica, seu consultório, o Senhor está lá com você. Você trabalha como Uber, o Senhor está lá com você. Você trabalha como um empresário, quando você vai fechar um negócio, o Senhor está lá com você. Por onde quer que fores, eu estarei contigo. Hudson Taylor, missionário que desbravou a Índia, certa vez afirmou o seguinte, e eu gosto dessa frase: todos os gigantes da fé que fizeram grandes coisas para Deus foram homens comuns que se apegaram apenas no fato de Deus estar com eles. Se você quer viver uma vida extraordinária, se apegue ao Senhor e enfrente os desafios da vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos.